A seguir, mais uma atração com a marca da TV Galega, a imagem da cidade. TV Galega apresenta Mesa de Bar. Telespectador da TV Galega, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O nosso convidado de hoje anda meio distante da nossa Blumenau, mas com toda certeza sempre levando esta cidade no seu coração, porque ele aqui já atuou bastante, já teve uma participação importante, inclusive na administração pública, e vai contar agora a respeito da sua vida. O nosso convidado de hoje é o arquiteto Vilmar Vidor. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, Altair. Vilmar, você é nascido onde? Qual é a tua cidade natal? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre? É. E veio jovem para cá, menino? Eu terminei o meu curso de arquitetura em 1973, em 19 de dezembro de 1973, e comecei a procurar um escritório para trabalhar em Porto Alegre, eu e uma colega. E nós ficamos um mês procurando, nós não encontramos nada de interessante, e o pai da minha colega leu no jornal que havia vaga em Blumenau. Uhum. Nós telefonamos, na semana seguinte nós viemos, nós conversamos com o assessor de planejamento da prefeitura. No final de janeiro, nós estávamos no Blumenau de muda. Começamos a trabalhar no dia 1º de fevereiro de 1974 em Blumenau. Quer dizer, foi um anúncio de jornal e vocês... Foi um anúncio de jornal, porque o plano diretor de Blumenau havia ficado pronto no final de 1973 e a prefeitura precisava de arquitetos com um currículo bom, urbanismo, digamos, né? De planejamento urbano, para que se começasse a aplicar o plano. E foi isso que eu vim fazer. Então você veio no tempo do Félix Tais. Exatamente. No segundo ano, o plano diretor havia sido contratado pelo prefeito Lazinho. Em 1973, a equipe contratada no Rio de Janeiro, a RJ Cole, concluiu o plano e entregou à prefeitura. E a prefeitura ficou discutindo com a população o ano de 74, mas já aplicando as regras do plano, mesmo sem a lei aprovada. Então, havia, no governo do prefeito Lazinho, houve um grande problema com os loteamentos clandestinos, houve um boom, digamos, de loteamento, e por isso, e por outras coisas, a contratação do plano diretor. Em 1974, a prefeitura entrou com todas as regras da lei do plano diretor, e eu vim trabalhar em cima disso. Você e uma colega? Eu mais sobre o plano diretor e a minha colega com os projetos de arquitetura e praça. E ela está por aqui ainda também, não? Não, ela voltou? Não, ela ficou pouco tempo aqui, ela ficou uns 2, 3 anos em Blumenau e foi para Florianópolis. Ela foi trabalhar no DAI, que era o Departamento de Edificações do Governo do Estado, e agora ela continua em Florianópolis. Quer dizer, você pegou então essa questão do aterro sanitário, né? Nós apanhamos a implantação de todo o projeto, o projeto de esgoto principalmente. O projeto de esgoto foi financiado, a construção da ponte da República Argentina, mas a construção do esgoto o projeto da estação de esgoto, que era na rua Antônio Traz, ainda estava em desenho, digamos, em gestão de laboratório. E havia vários problemas a serem enfrentados para o início de implantação. Mas como o governo Félix havia começado já a ponte que compunha o anel norte da República Argentina, né, então o projeto de esgoto foi um pouco postergado. Mas o início de todo esse processo foi lá no governo do Félix Tais, 74, 75, e depois 76 assumiu o novo prefeito Renato Viana. Também aqui a questão dessa Rua das Missões, né? Que
Que faz parte do Anel Viário Norte, né? Tinha, no plano diretor, tinham dois anéis importantíssimos para a cidade, até hoje importantíssimos, o Anel Norte e o Anel Sul. O Anel Norte, os dois, né, duas obras difíceis embora o leito do Anel Norte, que é praticamente a Rua 2 de Setembro, é o trecho mais significativo, já haviam várias construções, e algumas importantes, que não podiam ser mexidas, mas já o Félix tomou a iniciativa de lançar o projeto da rodoviária nova. A rodoviária era na Rua 7, quase em frente ao shopping. Mas imagina se estivesse ali ainda. Ele lançou o projeto, os arquitetos que vieram comigo começaram a trabalhar esse projeto, e depois o prefeito Renato Viana concluiu o projeto da rodoviária. Mas o Anel Norte era uma obra mais ou menos difícil, mas não era impossível. Tanto que o Félix começou a construir a ponte da Rua República Argentina. E o resto teria que ser feito pelos outros prefeitos, né? Então, o Félix fez uma parte importante, né? Abriu alguns trechos da Rua 2 de Setembro, aqui a Missões e tal, com muita dificuldade, mas concluiu a ponte, que era um meio importante para que o Anel Norte funcionasse. O prefeito Renato Viana continuou a obra, né, com muita dificuldade, fez algumas apropriações, e caberia aos outros prefeitos, né, continuarem a obra, continuarem as apropriações, continuarem a largar a rua, mas havia a ponte necessária da rodoviária, que não saiu junto no financiamento da rodoviária, precisava construir a ponte. Ponta Marina ali, né? O prefeito Renato Viana iniciou esse projeto da ponte. Ela caiu, né? Que caiu? Oi? A ponte caiu? A ponte que caiu. Na metade da obra, ela caiu sobre a Rua do Setembro. Felizmente, não aconteceu nenhum acidente grave. Foi verdade. Aí, então, depois, mais tarde, a ponte foi concluída e precisava continuar, mas está aí. Inconcluso, queira ou não queira, ele é uma via extremamente importante para a cidade. Então, o Anel Sul, passa pelo Morro do Bom Retiro e faz a ligação Rua Itajaí, Garcia e Velha, não se conseguiu implementar por uma série de obstáculos. Quando nós reassumimos a prefeitura, em 1993, no segundo governo Renato Viana, a gente, como o próprio programa do governo propunha, era iniciar a ligação Velha Garcia. Então, nós fizemos do IPUB, nós fizemos os estudos e ficou praticamente concluído o estudo de ligação Velha Garcia, mas a gente não teve financiamento para fazer. Ali tinha túnel, é? Não. Não tinha túnel, não. Quando você está iniciando o projeto, tem várias possibilidades, várias possibilidades. Mas como essa formação esse morro que tem aqui não é o morro rochoso, tem algumas pedras soltas no meio da argila, não é rocha, não é rocha. Então não se viu por que fazer túnel. Então basta fazer, nada foi feito, mas basta fazer uma terraplanagem um tanto séria e se conseguiria estabelecer essa via de ligação se eu não me engano, algumas apropriações foram feitas lá ao lado do posto Wolfram, lá na Rua João Pessoa, onde sairia o entroncamento dessa parte da ligação Velha Garcia, que seria uma parte do Anel Sul, e aqui, talvez aqui na Erma Ucha, também algumas apropriações para começar a abrir essa ligação. Mas, Agora, esse complexo da ponte lá da Heinrich Rehmann, acho que está sendo feito pelo prefeito, né? Passando pelo Itajaí Sul para ligar quem vem da 470, entrar e sair lá na Velha. Isso também faz parte desse anel Viário Sul ou já foi outro projeto, será? Está sendo feita uma ponte? 470. Está sendo feita uma ponte, lá por perto da cadeia
da rua... Não. O Anel Sul não iria lá. O Anel Sul terminaria na Rua Bahia. O Anel Sul continuaria pela Rua Bahia até Indaial. Lá já era um outro... Na época não se cogitava lá adiante. Não, na época não, porque não tinha... Era uma região muito rural ainda, no início da década de 70, era uma região muito rural, não havia essa preocupação. O Anel Sul terminava na Rua Bahia. Aí pegava e ia pelo Encano ali para Indaial, no caso. Isso aí, quer dizer, o projeto então de esgoto já tem desde 73, né? Só agora que está sendo realizado. Uma das principais preocupações do governo Lazinho e Félix Tais era a implantação do esgoto, porque existia na época uma linha de financiamento do extinto BNH que financiava o projeto do plano diretor, a implantação do projeto do plano diretor, a aprovação da lei, etc., e alguns projetos previstos dentro do plano diretor, como centro de bairro, que na verdade nunca conseguiu se implementar. A melhor escolha que o Félix encontrou, eu estou falando pelo Félix, não sei se é exatamente isso, mas foi a construção da ponte e a construção da rodoviária. Porque a ponte tinha um financiamento do Brasil, também, Existia na época do Félix também que ele incrementou o Kulturvereisen lá na Escola Agrícola. Na Escola Agrícola. Que era um evento de promoção da agricultura. Exposições agrícolas, né? Local aqui que foi incentivado na época do governo Tais. Não, legal, vamos fazer uma pausa para rodar nos nossos comerciais. Mas eu quero deixar até no ar uma pergunta que você acha que pode responder. Existe, eu não sei se é mito, se é realidade, que quando foi ser construída a rodoviária nova, que o projeto foi colocado invertido e que o pessoal fez ele ao contrário do que deveria ser. Aí que o Renato não deixou desmanchar, porque senão não terminava no governo dele. Porque quando chega na rodoviária, você vê que você não entra, você chega na rodoviária, você não chega na frente dela, você chega na parte de trás. Aí você tem que dar uma voltinha aqui, entrar para lá, fazer uma voltinha de novo, voltar para deixar o passageiro, sair outra vez assim para ir embora. Quando poder entrar aqui, deixar o passageiro e ir embora, né? Mas vamos responder isso no segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do arquiteto Vilmar Vidor. Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa onde o blumenauense conta a sua história. Esse blumenauense está aqui desde 1973, quando formado em arquitetura e especializado em planejamento urbano, veio para a nossa Blumenau através de um anúncio de jornal, deve ter sido no Correio do Povo. Era o Correio do Povo. No Correio do Povo, né? Que o pai de uma colega dele viu um anúncio que Blumenau estava precisando de gente. Aliás, o Rio Grande do Sul tem isso, e Porto Alegre sobretudo, né? É um mercado que produz muito profissional competente e que falta, às vezes, espaço de trabalho. Eles são obrigados a se mandar, né? É verdade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um plantel de professores, pesquisadores de uma qualidade enorme. Então, o pessoal de Santa Catarina, o interior do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles acorrem a Porto Alegre para usufruir da Universidade Federal. E aí forma um contingente de profissionais que acabam sem mercado de trabalho, sem se encaixar no mercado de trabalho. Verdade. Mas a gente, então, voltando à nossa rodoviária, foi invertido o projeto, né? Não houve isso. Não houve isso. Eu acompanhei o início do projeto, logo depois eu fui para a França, em 1979, eu fui para a França fazer o meu doutorado, mas eu acompanhei o projeto. O projeto foi desenvolvido por dois colegas meus, que era a Sônia Fumagalli e o Sérgio Mantovani. Não houve isso. O que houve... aquela área era completamente vazia, ela foi toda desapropriada era um terreno eram glebas agrícolas, ainda da época do Dr. Blumenau, todas elas com aqueles tradicionais 2 hectares, e a prefeitura desapropriou, Félix Tais desapropriou a área da frente,
para colocar a rodoviária. Então, o projeto foi feito de uma determinada sistemática, ou seja, os ônibus saíam da rodovia, que seria uma rodovia, já se imaginava o Anel Norte completo, uma rodovia importante, com 4 vias. O ônibus sairia da rodovia e entraria na rodoviária, estacionaria e o pessoal sairia pela parte de trás, onde estava estabelecido uma grande área de estacionamento para a clientela, para os passageiros, para táxi, para van, etc., lá atrás. E a área da frente, o ônibus estacionaria normalmente, depois sairia, faria a volta pela área de trás. Isso não tem... Essa história ela foi construída muito depois, 20 anos depois da rodoviária pronta. Agora, você chegou aqui, você foi morar em hotel, pensão, alugou um apartamento? Eu fiquei numa pensão inicialmente, eu não conhecia nada, eu não tinha nenhum conhecido aqui, eu e minha colega, nós ficamos numa pensão lá em frente ao quartel, lá na Garcia. Na Garcia? Na Garcia. Naquela época o ônibus já era difícil. Nós saímos às 7 horas de casa e nem o primeiro, nem o segundo ônibus nós tomávamos. Eles vinham lotados já. Lotado. Então a gente tem um pouco de paciência para pegar o ônibus já naquela época. Nós ficamos numa pensão uns 2, 3 meses lá em frente ao quartel e depois nós alugamos uma casa aqui do lado do posto Item, em frente a Souza Cruz. Tinha uma casa ao lado do posto Item, que era de propriedade do senhor Francisco Cusolites. E nós ficamos lá 2 anos, eu acho, na casa. Eu saí direto dali para fazer o meu doutorado na França. E a minha colega, igualmente, quando eu fui para... Ela foi antes para Florianópolis, a Thaís. Agora, essa viagem à França era um sonho teu? Sempre foi. Foi sempre? Não, sempre foi. Eu construí isso desde adolescente. Desde adolescente. E o teu sonho era ser arquiteto também? Oi? O teu sonho também era ser arquiteto? Porque também. O jovem chega àquela idade assim? Não. Quando eu estava no ginásio, eu tinha três opções. Eu gostaria de ser jornalista, eu gostaria de ser professor, sobretudo de história, que eu gostava muito de história, e finalmente seria arquiteto. Arquiteto era a última opção, pois que já se conversava, na época que eu estava no ginásio, que o arquiteto precisaria ter uma área de influência, precisaria ter uma clientela relativamente bem posicionada na cidade para você poder... desenvolver as ideias. Desenvolver a profissão com uma clientela e tal. Mas acabou no científico, quando eu fui para o científico, então a ideia de seguir para a arquitetura ficou mais... Mas o projeto de França já vem desde o... As minhas tias todas eram professoras. Então, elas tinham na biblioteca muita coisa sobre a história da França, sobre música da França, sobre um conjunto... Nós não tínhamos. Aqui no Brasil não tinha uma bibliografia tão interessante. Então, elas levavam os livros, né, para fazer a programação de aula e eu ficava olhando os livros e eu sempre me interessei. Nessa época, eu comecei a me interessar pela França e pela Inglaterra. Um dos 2 países, um dia, eu gostaria de conhecer, gostaria de ir lá. E aí, no desenvolvimento da escola de arquitetura, toda a bibliografia, a principal bibliografia do curso de arquitetura na minha época era a arquitetura francesa. Nós tínhamos uma disponibilidade sobre a arquitetura americana, sobre a arquitetura inglesa, sobre a arquitetura italiana, mas a arquitetura francesa, no meu entendimento, era a melhor resolvida sempre. Sempre era a melhor resolvida. Bom, e eu queria saber da anterior, a arquitetura do período monarquista, etc., a Idade Média e tal, e fui me interessando, terminei o curso com um projeto de estudo na França, não de arquitetura, mas de planejamento urbano, que era a área que eu me desenvolvia melhor. E eu terminei o curso, entrei com o projeto, naquela época não tinha essa organização que tem hoje, a gente precisava entrar com o pedido no consulado
da França que tinha em Porto Alegre. Fiz isso, mas no primeiro ano não saiu, porque tinha outros candidatos, tal, então eu não fui selecionado. No ano seguinte, eu tive sorte de que essa época eu já estava trabalhando aqui em Blumenau. Eu tive sorte que o antigo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, CNDU, que existia no início da década de 60, tinha interesse em especializar arquitetos na área de planejamento urbano. E aí eu tive sorte. Havia um convênio do CNDU com o governo da França. E aí, então, me saiu a bolsa. Aí você foi lá para lá, então, em 76? Eu achei muito interessante o trabalho no governo aqui da prefeitura, na assessoria de planejamento. Aí eu fui postergando e da conclusão do governo Félix, o Renato Viana havia conversado e perguntado se eu podia continuar mais algum tempo na assessoria de planejamento, e eu, afinal, reentrei com os projetos em 78, e em 79 eu fui para a França. 79 você foi para lá. Foi com cara e coragem? Fui com a cara e com a coragem. Fui com a cara e com a coragem. E na Sorbonne lá não? É para a Sorbonne lá não? Não. Fui fazer na Sorbonne. Eu fui com a cara e com a coragem porque a bolsa era baixíssima. Baixa, né? Naquela época que eu recebi o aviso de que a bolsa havia sido deferida em dezembro, e em fevereiro veio o adido cultural aqui na FURB, era o reitor Tafner, e ele disse: você vem aqui na reunião que eu vou lhe apresentar para o adido cultural. O adido cultural perguntou o que eu ia fazer lá. Eu disse: bom, eu recebi uma bolsa do governo francês, eu vou fazer uma especialização em planejamento urbano. Aí ele disse: você vai com o bolso do governo francês? Eu vou com o bolso do governo francês. Ele disse assim: você vai ter uma vida bastante modesta. Você vai ter uma vida bastante modesta. Na época era 1.200 francos mensal a bolsa. Mas o aluguel mais barato que se podia ter lá nas redondezas da Sorbonne era de 500 francos. Então ele diz: uma vida modesta. Mas aí, quando ele falou isso, eu também fiquei um pouco alerta e pedi uma ajuda para a universidade. E a universidade me pagou, nesse período que eu fiquei lá, que foram 4 anos, me pagou 4 horas aula no período que eu estive lá. E pedi uma ajuda para a prefeitura. A prefeitura também me pagou por algum tempo um salário mínimo para me ajudar. E, bom... divertimento? Oi? Folie Bergère, então não dá nem para ir, né? Não, eu nunca fui no Folie Bergère. Nessa época do doutorado, eu nunca fui no Folie Bergère. O que Museu aconteceu... Museu Louvre, então tinha que ir, né? Porque... Sim, não, o Louvre, sim. O que aconteceu é que eu havia pedido uma bolsa de especialização para a área de planejamento, de acordo com o projeto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, e o governo me mandou uma bolsa de doutorado. Aí eu já fiquei um pouco temeroso, porque talvez eu não tivesse, e não estava, preparado para fazer um curso de doutoramento. Mas aí, como você falou, a cara e a coragem sempre vence. Né? E aí eu cheguei lá e, bom, eu tinha mais que era estudar e fazer jus à bolsa que o governo estava me pagando e as ajudas que eu tinha aqui. E, finalmente, eu consegui, a bem, né, com sucesso, concluir o doutoramento em planejamento urbano. Isso você concluiu em quanto tempo? 84. 83, eu concluí em 83, em dezembro de 83, e eu fiz a defesa em março, porque em dezembro tinha problema administrativo. Aí eles jogaram a defesa para baixo, e abril eu vim embora. Então você é doutor em arquitetura pela Sorbonne de Paris. Planejamento urbano. Planejamento urbano. Pela Sorbonne, em Paris 1. Que é um galardão, né? É um galardão. Deu um pouco de trabalho. Né? Deu um pouco de trabalho, mas valeu a pena. E a tua tese de doutoramento?
Bom, a minha tese de doutoramento, ela foi sobre o Vale do Itajaí. Eu trabalhei vamos deixar isso para o próximo bloco e vamos tomar um gole do nosso vinho aqui. Não vem aqui para beber também, não é só para conversar, né? Então, a sua saúde. Obrigado, doutor Vilmar. Aos nossos comerciais, já a gente volta. Este é o Mesa de Bar, o programa onde o blumenauense conta a sua história. Esse programa é gravado e uma cópia é destinada ao Arquivo Histórico de Blumenau, pois nós estamos contando aqui a história contemporânea do nosso município. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Vilmar Vidor, formado pela Sorbonne em Planejamento Urbano. E então a sua tese de doutorado, né, o seu trabalho de doutorado, foi sobre o Vale do Itajaí. O meu projeto tinha que, digamos assim, trazer novidades do que se refere ao planejamento urbano, a tecnologia de planejamento na França e que se pudesse fazer aqui no Brasil de semelhante. Tinha tudo a ver com a implantação do plano diretor aqui em Blumenau. Então, eu desenvolvi, de acordo com o meu orientador, não só o histórico do desenvolvimento econômico e urbano de Blumenau, mas ele me aconselhou que fizesse isso em todo o estado de Santa Catarina. Então, apanhou Blumenau, apanhou Joinville, Brusque e toda essa área região nordeste do estado de Santa Catarina. Então, a gente fez um trabalho de reflexão sobre as condições de desenvolvimento do parque industrial e, consequentemente, o desenvolvimento da malha urbana, da malha rural, para que esse processo industrial pudesse se desenvolver. Esse foi o cerne da minha tese e que foi uma parte dela foi publicada pela FURB em 1995. Uma das primeiras coisas que eu fiz na volta, em 1984, foi fazer a tradução do texto para que a FURB, que já estava inserido dentro do projeto de editora da FURB, publicar o livro. O livro foi publicado em 1995. Mas nesse período de reflexão sobre o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano da região, eu tinha interesse em saber como que isso tinha se processado na França. O desenvolvimento industrial e o desenvolvimento urbano na França. Então, aí eu comecei a descobrir alguns projetos interessantes dos franceses, como, por exemplo, a construção de cidades novas. Logo depois isso não foi uma especialidade francesa, isso já anteriormente existiu na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, logo depois da guerra, logo depois da Segunda Grande Guerra, começaram a reconstruir os espaços destruídos. Então, uma eu queria saber como que se fazia isso, né? Então, como o Estado decidiu fazer esses empreendimentos, construir uma cidade ou alguma coisa um tanto complexa, né? Então, tem a questão econômica, tem a questão política, tem a questão administrativa, tem uma série de tópicos a resolver. Mobilidade. Não é fácil, mas eu não estudei em profundidade os outros. Eu sei que, por exemplo, as cidades novas na Inglaterra foram muito bem resolvidas. Na Alemanha também, na Bélgica, na Holanda, na Suécia. Na França, havia um problema, como nas grandes cidades pós-guerra. Na Europa havia um problema de superpopulação. Em função do crescimento econômico anterior e mesmo no período da guerra, havia uma concentração de população em Londres, e Paris, e Bruxelas, e Amsterdã, e Frankfurt, e Berlim, etc. Não muito em Berlim, mas nas outras cidades, Berlim havia sido destruída e tinha a questão política do muro e tal. Mas as cidades na região, Frankfurt, Munique, etc. Hamburgo. E na França, a questão
parisiense era mais terrível, embora tivesse problema de superpopulação em Lyon, Marseille e outras cidades, Grenoble, etc. O presidente Charles de Gaulle, ele disse: nós vamos construir as cidades novas em Paris, e nomeou um administrador da questão, que foi um prefeito da região, muito conhecido, amigo do presidente. Ele disse: olha, eu vou te nomear e você vai resolver essa questão. Ele disse: você acaba com esse bordel aqui em Paris. Esse é o termo que ele usou. E esse prefeito, então, começou uma atividade muito complexa, porque precisava convencer todos os ministros. Nem todos eram a favor da construção, porque a cidade ela não se constituía simplesmente num grupamento de edifícios residenciais. Sim. Mas precisaria de escola, de postos de saúde, de creche, de praça, áreas para a implantação de indústrias leves, áreas comerciais, e mesmo o desenvolvimento de alguma agricultura de subsistência justo na periferia. Então, era alguma coisa um tanto complexa. Mas eles conseguiram, né? O presidente Charles de Gaulle determinou e fim de conversa, nós precisamos fazer e vamos fazer. E tinha, por exemplo, a Assembleia precisava aprovar o orçamento para que começasse a construir. Como é que vamos construir com uma determinada dotação orçamentária? Então, eu não me lembro exatamente o valor, mas no início, seria 80 milhões de francos no início, e a Assembleia aprovou metade. E o presidente: mas nós vamos começar, então. Nós vamos começar, precisava desapropriar as terras, porque era na periferia de Paris, precisava desapropriar as terras, e as terras começaram a ser desapropriadas. No primeiro momento, se construíram grandes edifícios que concentravam uma grande população, que não deu muito certo, mas durou 20 anos. Depois, eles começaram a implodir esses edifícios. E aí, essa foi uma primeira experiência. E a seguinte, então, começou a se fazer o que é o modelo hoje que existe na periferia. Tem 5 grandes cidades novas na periferia. Eles chamam de arrondissement, né? Oi? Arrondissement, eles chamam lá, né? Arrondissement, é. Mas a cidade nova é um pouquinho mais longe. Digamos, a 20 quilômetros do centro deles. Uma vida topava deles. 20 quilômetros do centro de Paris. Mas um item importante que não poderia deixar de existir é uma ligação com o metrô. Uma ligação com o metrô e uma ligação viária para transporte de carga e de pessoas também de muito boa qualidade. Todas as 5 cidades novas têm esse... Decorre daí que hoje não, mas daqui já uns 10 anos atrás, a região parisiense é a que tem o maior PIB na Europa, porque concentra uma população urbana, grande, uma população confortavelmente instalada, uma população qualificada. Não tem favela. A França não tem, a Europa, de uma maneira geral, não tem favela. Existia a favela antes da guerra, no período das 2 guerras e um pouco depois. Até a década de 60, ainda, alguns lugares, não essas nucleações monstruosas que tem no Brasil, mas existia a favela. A pobreza, né? E se terminou com essa... Aí eu queria saber, bom, e como é que se arranjou dinheiro para isso? É o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado, junto com... Um pouco parecido como se faz no Brasil. Né? Privado, só que no Brasil tem outras coisas. Né? Então, junta o dinheiro do Estado com o dinheiro do privado, e o comprador do imóvel, nem sempre ele compra, mas ele aluga a preço moderado para evitar a subhabitação. Mas o ressarcimento desses financiamentos, seja por parte do Estado, seja por parte dos bancos,
o privado que faz investimento é através do pagamento de prestações né, que a população que compra, enfim, se encarrega, mas com o subsídio do Estado muito, muito importante. Digamos assim, o nosso programa hoje de Minha Casa Minha Vida é uma gota d'água. Esperto, né? Uma gota d'água. No que se refere ao nosso problema no Brasil é gigantesco. Não. É gigantesco. E depois, hoje no Brasil, nós temos 40 milhões de pessoas vivendo em favela ou subhabitações. 40 milhões. A nossa população é de 193 milhões. Praticamente um quarto da população vive em favela. É um problema monumental. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, que claro que tem os seus méritos, né? Não pode se dizer que não... Mas não é uma coisa, não é um planejamento, como você falou na França, onde eles se preocuparam com o metrô, sabe, a via expressa. Uma vez sem querer me perdi lá e fui parar numa cidadezinha dessa aí, satélite de Paris, né? Saí de Montmartre, eu quis pegar me perdi, fui parar no lugar daquele. Aí eu vi, mas um negócio moderno, bem feito e tal. E aí tem supermercado, tem escola, tem hospital, tudo. Quer dizer, a infraestrutura complexa. E veja, a Cidade Nova é um empreendimento do Estado, o transporte é estatal, o trem, o ônibus, porque o metrô. O transporte público, o nome já diz tudo, né? Transporte público. O que acontece? Eu vi isso na Alemanha, né? Tem várias linhas de trem e tal que são altamente deficitárias. Mas não faz mal. Ela até serve uma população, né? Se é uma coisa privada, você é dono da empresa, você não vai botar um trem lá para uns caras que tem meia dúzia de gente, você vai ter um prejuízo, né? Você tem que ter lucro. Então, o nosso caso, você foi morar no Garcia, já onde vinha superlotado de manhã cedo, tinha que esperar 3 para pegar. Por quê? O dono da empresa vai botar mais ônibus na hora que tiver superlotado, que não dá mais mesmo para botar mais um. Mas e o Estado não. O Estado, eu vi isso na Alemanha também, o bonde passa 3 horas da manhã com 4 passageiros dentro. Mas, Altair, eu me interessei um pouco sobre essa questão, para saber essa questão, porque a nossa rede ferroviária era toda deficitária. Era, né? Então, o governo tem várias ações sobre o sistema. Então, essa questão deficitária, ela é mínima. Tem que ser um trecho, ela é mínima. Primeiro, porque o transporte é eficiente. Sim. Ele é eficiente, ele é pontual. As pessoas dependem daquele trem, você confia, né? Você confia nele. A tabelinha do horário do ônibus, a tabelinha do horário do trem, do metrô, está ali na parede. É no minuto que chega, entendeu? Então, ele é eficiente, ele é confortável, ele não é caro. Ele não é caro, entendeu? Então, se estabeleceu, todo esse século XX, uma cultura pelo transporte público. Sim. Né? Que também tem na Alemanha, também tem na Inglaterra, que já não tem na Itália, mas tem na Bélgica. Mas a França tem na Espanha. A França, o sistema funciona. Essencialmente. Funciona. Então, desse último governo, Sarkozy, fez um convênio com uma fábrica canadense que se chama a Bombardier, que também fabrica aviões, né? Que é uma concorrente da Embraer, mas para se estabelecer na região parisiense e construir vagões de trem, vagões de metrô. E faz isso de uma belíssima qualidade. Estrearam agora, 2 anos atrás, 2 novas linhas. Toda a região parisiense vai se beneficiar com os novos trens. São de uma tecnologia de avançada, muitíssimo boa qualidade. Nós não vamos chegar a isso tão cedo. Então, tem essa questão que é muito cuidada, sempre foi muito cuidada pelo Estado. Tá certo. Então, no momento que o Estado percebe alguma deficiência, eles constroem uma ação para evitar algum problema. Viu, Marvidão? Vamos tomar mais um gole do nosso vinho, né? Esse vinho francês aqui.
Francês com nome inglês, né? Muito bom. Arrogant Frog. Sapo arrogante. Muito bom. Do sul da França, da Provence. Da Provence. Aos nossos comerciais, e já a gente volta com o Vilmar Vidor na mesa de bar de hoje. Esse foi o último bloco. Estamos aqui na nossa mesa de bar, hoje ouvindo de Vilmar Vidor, doutorado na Sorbonne, em Paris, na área de planejamento urbano. E que você continua na França, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho. Agora o que é? Além do doutorado? Na Universidade de Paris 8, eu comecei já em 2008 sobre cidades novas. Cidades novas. Então, cidades novas. Eu gostaria de fazer uma relação com o que se construiu na França em termos de cidade nova, para resolver o problema de superpopulação e de favelas, e trazer alguma coisa para cá, né? Então, eu comecei em 2008, eu já terminei uma parte em 2010, e nesse período que eu estive trabalhando, havia possibilidade de se desenvolver um projeto a mais, por solicitação deles, dos pesquisadores da Universidade de Paris 8, Sanderi Vanceni, sobre essa questão de favelas na América Latina. Então, eles têm no laboratório que se chama Sociedade Contemporânea, estudos sobre a sociedade contemporânea. Existe uma questão que eles se envolvem de uma maneira relativamente séria, que é de saber por que as sociedades dos países anteriormente subdesenvolvidos, muitos ainda em estágio de desenvolvimento, e agora com a nova terminologia de emergentes, que acumularam uma determinada riqueza, Brasil, por exemplo, que é o sexto país, é o sexto PIB do planeta, é o sexto produtor sexta economia do mundo, né? No planeta. Tem uma população de favelados tão monumental. Agora, engraçado o que é, Vilmar, eu passei uns dias em Paris, no hotel, o que eu vi de programas sobre o Brasil e, sobretudo, sobre favela, é impressionante como eles se interessam por isso, né? Aí vi até um programa que achei interessante, assim, era um padre que trabalhava na favela e uma prostituta. Fazendo entrevista e tal, falando do trabalho, né? O trabalho de um e do outro, né? E acompanhando aquele sobe morro, desce morro. Eles têm um interesse muito grande para essa questão, né? Antes de vir agora, no final de janeiro, o Canal Plus, que eles fazem, toda a televisão faz, não só da França, mas dos outros países também, eles fazem muitos programas. O Canal Plus fez um programa na favela do Rocinha, do Rio de Janeiro, sobre as adolescentes grávidas. Então, eles foram entrevistar as adolescentes grávidas, né? Como que tinha chegado aquela situação de menina de 12, 13 anos ficar grávida e tal, e aí como é que resolve, ela vai casar, o menino que é pai, que também é adolescente, menor, né? 15, 16 anos, que ainda não trabalha, como é que vão fazer? Vão morar com a mãe, vão morar com a sogra, como é que vão fazer? Então, uma coisa que eu não conhecia, por exemplo, porque a gente não faz esses programas aqui. Não faz, né? Uma coisa que eu não sabia, que se constata no programa, as pessoas estão muito, digamos assim, muito satisfeitas com aquela vida na favela, né? O repórter pergunta para a mãe de uma menina, né? A senhora não acha perigoso de morar aqui na favela da Rocinha, que tem uma série de eventos aí que a televisão mostra todos os dias, que são um grupo de traficantes e de bandidos que trafegam por aqui, que moram por aqui, que assaltam os moradores daqui também. Ela diz, o que a gente vai fazer? Não tem opção. Eu tenho a minha casinha, a senhora falando, né, a mãe da menina, eu tenho a minha casinha, eu tenho o mar aqui da Barra na minha frente. Aquela vista maravilhosa, né? Tenho essa vista privilegiadíssima aqui. Eu não tenho outra opção.
eu fico aqui. Mas assim, Vilmar, assim, ó, o esquimó não sai daquele negócio, não era do cara ir embora também? Porque o cara mora naquele iglu ali, debaixo do gelo ali, passa a maior parte do ano com frio, mastigando carne de foca. O ser humano é impressionante como ele... Agora, imagine, se o cara não sai debaixo do gelo, imagina sair ele daquela vista maravilhosa, comunicação fácil, né? O cara, ô Pedrinho, oi, vem tomar uma cachaça comigo aqui, ou lá do outro barraco. Né? Não precisa telefone, não precisa nada. Mas veja, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso vem já há quase 100 anos, essa formação. É uma cultura, então, né? Então, as pessoas que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, não conseguem uma profissão, não conseguem se qualificar, mas moram próximos do centro de saúde, próximos de uma escola, próximos de uma... Da praia. Não, e da possibilidade de descolar um emprego, entendeu? De fazer uma faxina, de fazer o jardim, enfim, de fazer uma coisinha, entendeu? Bico, né? Uma coisinha. Se lá no interior, o pessoal é grande maioria imigrante, do interior ou de áreas menos desenvolvidas não tem o que fazer, também não tem escola, também não tem saúde, também não tem, mas ali na cidade tem. É verdade. Então eu prefiro ficar aqui nessa casinha. Eu estou olhando o mar aqui, lá onde eu moro não tem. Aqui eu estou em cima do morro, estou olhando o mar, tem as estrelas, aqui não tem barulho, não é poluído, os ladrões. A gente se defende como pode. Então, o repórter ficava um pouco... Eu também fiquei um pouco chocado. O repórter ficava chocado com a posição que a mãe da adolescente achava normal, confortável. Normal. E a menina, o casal, a menina e o menino, e o bebê, a gente vai ficar aqui... mais um não vai fazer muita diferença. E qualquer hora o menino, né, qualquer hora eu arranjo o emprego, a Maria também pode trabalhar ali adiante e tal. É a cultura deles. Né? Agora, veja, o Estado precisa atuar, essa é a conclusão do programa, que fazem isso na Europa, para os Estados Unidos, fazem em outros lugares. O Estado precisa atuar de maneira mais eficaz nesse processo de formação da cultura do povo brasileiro, entendeu? O povo brasileiro não pode continuar, desenvolver a cultura da pobreza, entendeu? O conforto da pobreza, entendeu? Mas essa facilidade... Um país que produz o 6º PIB do planeta não pode continuar com uma política negligente em relação à pobreza, em relação ao baixo salário, em relação à falta de escola, à falta de educação, em relação à falta de assistência à saúde, sem transporte público, sem estradas de boa qualidade, não pode continuar, entendeu? Teria que arrumar esse... Agora, você está estudando o que fazer, você vem com uma ideia de lado, o que sugerir para esse... Que também tem assim, né? Nós temos uma cidade nova, né? Temos Brasília, mas quando ele construiu Brasília, ele construiu as 800 cidades da Europa. Quando a gente fala em cidade nova que não existe no Brasil, o pessoal diz, mas tem Brasília. Tem Brasília. Brasília não foi construída para resolver o problema de habitação. Não. Brasília foi construída para ser a sede da capital. O projeto foi muito bem feito, o projeto urbano do Lúcio Costa, o projeto de arquitetura do Oscar Niemeyer são impecáveis, são muito bons. Mas a cidade não foi feita para resolver o problema de habitação. Ela foi feita para ser o espelho da cultura brasileira. E aí aquela cidade satélite era tudo favela também? Então, o objetivo da construção de Brasília era desenvolver o interior do país e absorver a mão de obra excedente do Norte e Nordeste. Isso estava escrito, Juscelino Kubitschek escreveu. Quando começaram a construir, abriu-se a Belém Brasília. Quando começou a construção de Brasília, o pessoal do Norte e do Nordeste vieram para construir a cidade. Não tinha habitação para esse pessoal. Não tinha. Ficava lá. Não tinha. O que foi? Não tinha nem o projeto de habitação para esse pessoal. Onde é que esse pessoal vai ficar? Em barracão de obra, para construir uma cidade. Barracão de obra. Bom, o que eles fizeram? Eles construíram os barracões lá adiante.
Na perspectiva que o visitante chega em Brasília, ele não enxerga depois da colina. Lá, eles construíram os barracões. Até hoje, Brasília não tem um programa de habitação, né, para pessoal de baixa renda. Não tem programa. Então, você tem uma lei do Distrito Federal que você não pode ter loteamento e não pode ter construções quando a colina se eleva, na perspectiva de quem está no centro de Brasília. Quando a colina desce, lá pode haver. Que já começou em 1950. Começaram a construir os barracos lá. O núcleo Bandeirante existe até hoje, assim, daquele jeito que foi construído em 1955, que foi o primeiro núcleo que abrigava os operários da... Então, veja o paradoxo do desenvolvimento do país, né? Então, um projeto de governo para deslocar a sede que estava no Rio de Janeiro para o interior do país, para desenvolver o interior do país, mas não tem um programa envolvendo todas as condicionantes da construção da cidade. Entendeu? Agora, eu vejo assim, ó, você com toda essa experiência tua, todo esse conhecimento que você está adquirindo lá, já adquiriu e continua adquirindo, quando você vai voltar para Blumenau, você já pensa em se bandear para uma área maior? Quer implantar aqui algum projeto? Não, Altair, veja, já estou na casa dos 65 anos. Já está querendo pendurar a chuteira. Então esses estudos que eu faço é muito mais para meu prazer pessoal, do que para aplicar. A montagem de um programa de desenvolvimento de cidade nova no Brasil é um projeto que eu estou desenvolvendo, mas eu não vejo futuro nas condições atuais do governo. Do governo. O governo não está interessado nesse assunto. O governo não está. O governo está investindo no Minha Casa Minha Vida. Tapa-buraco, né? O governo investe no programa Minha Casa Minha Vida, que não é um programa para favelado. Entendeu? É para a classe média, a classe média que pode pagar. Então, não vai resolver o problema. É um projeto de desfavelamento do país, é um projeto monumental. Então, o governo precisa ter uma linha específica para resolver isso, entendeu? Eu me sinto satisfeito em conhecer novas tecnologias e, evidentemente, eu me coloco à disposição, mas eu não tenho uma... projeto para aplicar isso uma perspectiva de começar a implantar isso e eu não vejo a nível de governo federal e estadual e mesmo municipal não tem condição precisa de financiamento para fazer isso. É coisa muito complexa e muito grande, entendeu? Você foi o primeiro presidente do IPUB em Blumenau, né? Fizeram vários projetos que continuam nas gavetas, né, do Paço Municipal. Depois acabaram com o IPUB, que era, acho que era para planejamento a longo prazo, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, porque cada vez que muda o prefeito, entra um novo secretário e muda tudo. Aí tudo que eu estava fazendo não presta, né? E começa a fazer tudo de novo. Então, era uma maneira de começar, como foi feito em Curitiba, a ter um projeto para ir desenvolvendo aos poucos, fazendo, até chegar, não pode ser. Mas... Enfim, é importante que você está em Paris, né? Não, Altair, eu não sei se eu tenho tempo ainda de... Estamos chegando ao final, mas... Quando foi criado o IPUB, a inspiração foi do IPUC de Curitiba. De Curitiba, né? O IPUC de Curitiba foi originalíssimo, né? Na implantação daquele corredor de ônibus, né? No início da década de 70. Eu fui... O Félix Tais tinha uma relação com o Jaime Lerner, uma relação de amizade com o Jaime Lerner, e arranjou, e com o Rolf Hevig, que era assessor de planejamento, arranjou a visita ao IPUC. Quando eu cheguei lá no IPUC, foi em 74, quando eu cheguei no IPUC, eles estavam desenhando o ônibus que iria circular naquela... Ninguém fazia isso na época. A prefeitura desenhando o ônibus que iria circular, porque seria um ônibus especial, porque o ponto de ônibus com roleta também exigia a entrada e saída do ônibus, que não eram os ônibus convencionais que tinha. Então, quando
foi proposto o IPUP no programa que elegeu Renato Viana de Souza. Nós nos inspiramos nessa prática do IPUP. O IPUP tem que ser um órgão técnico. Sem vinculação política nenhuma, exageradamente política. Entendeu? Política sempre tem. O Jaime Lerner foi presidente do IPUC durante 20 anos. Mas ele é o técnico que ele sabe onde ele está mexendo, entendeu? Então, o corredor de ônibus tinha que ser feito, ele fez. A ópera de arame tinha que ser feita, ele fez. Todos os projetos desses 20 anos já existia, tudo já existia no início da década de 70. Estão concluídos, foram feitos, entendeu? Outros centros de bairro que eles fizeram na década de 80, o ponto de ônibus, o corredor de ônibus termina lá adiante, lá tem o centro de bairro, para não adensar o centro de Curitiba. Então, que nós também propusemos aqui. Mas precisa de interesse da comunidade, entendeu? Precisa de compreensão da comunidade, precisa de investimento da prefeitura. A prefeitura precisa investir nesses projetos, como fez o IPUC. Então, o IPUC tinha um orçamento para fazer esses investimentos, né? Então, o governo atual desmanchou o IPUC, não deu justificativa, né? E desenvolveu alguns projetos, né, que também são meritórios, né? Que implantou o corredor de ônibus, são projetos significativos, mas é preciso um órgão que fique pensando permanentemente sobre o desenvolvimento. Como é que vamos resolver o Anel Norte? Como é que nós vamos resolver a ligação Velha-Garcia, que é importante para descongestionar o centro? Descongestionar o centro. O corredor de ônibus é um projeto que deveria ter sido implantado já há 20 anos. Entendeu? Mas implantou-se e tal. Tá bom. Tem que se imaginar daqui a 10, não 2050, 2050 é muito longe, nós já viramos pó. Entendeu? Os meus alunos vão estar com 50 anos, 60 anos lá. Então, daqui a 5, 10 anos, do jeito que a economia cresce, a economia brasileira cresce rapidissimamente. Né? A nova classe média está aí. Comprar carro, os que não compram, que não tem carro vão precisar de ônibus, a população cresce, E aí, como é que vamos resolver? Essa caixa do sistema viário, o tamanho, a largura, o tamanho dessas ruas, o sistema a infraestrutura desse todo o conjunto na cidade e na região vai estar funcionando assim daqui a 10 anos? Eu acho que 2050 muito longe, entendeu? De qualquer maneira, mesmo para 2050, quais são os projetos para 2050? Não sabemos. Caixa preta. A caixa preta. Então, é preciso ter o projeto detalhado, como é que nós vamos fazer amanhã. Amanhã. E quem vai financiar o projeto? Eu acho que a gente podia fazer mais uns programas aí, né? Para discutir Eu estou à disposição. Estou à disposição. É um assunto que me apaixona, entendeu? É um assunto que me apaixona. Eu vim para a cidade para trabalhar sobre o plano diretor, porque eu acreditava na minha formação de arquiteto que o planejamento ajuda a população a chegar a um determinado conforto urbano. Vamos voltar aqui semana que vem? Tive férias. Vamos voltar semana que vem aqui para discutir um pouco mais do planejamento urbano? Podemos fazer. Tem as ideias de Paris que eu gostaria que você falasse aqui também, sobre o que o parisiense fez para resolver certos problemas, que é uma cidade... Eles têm isso, né? Cidades enormes, mas o flui, o tráfego, né? Não sei se o motorista é mais bem educado. É uma cidade enorme, tem 20 milhões de habitantes. Pois é. Você tem congestionamento de trânsito, mas não são maiores que o Blumenau. Não. É isso aí, é verdade. Não são maiores. Então, quero te agradecer, obrigado mais uma vez pela tua participação. Já está marcado, quinta-feira, no próximo domingo nós estaremos aqui participando. Não, eu agradeço também a oportunidade de poder falar. E aí vou falar também do Vilmar Vidor, professor, né? Que tem os teus alunos que estão tudo por aí, né? Telespectador amigo, obrigado pela sua atenção. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o nosso Mesa de Bar, trazendo pela segunda vez o doutor
Vilmar Vidor, formado pela Sorbonne de Paris, na área de planejamento urbano, para nós discutirmos um pouco mais a respeito dessa coisa tão importante que a gente sofre tão duramente na carne aqui na nossa querida Blumenau. Até lá. Muito obrigado pelo seu convite. Obrigado.